Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Harper acreditava ter encontrado o amor da sua vida em James Collins. Durante 2 anos eles formaram um casal sólido, compartilhando risadas, projetos e sonhos. Ela lhe confiava tudo, acreditando em sua sinceridade. Mas o amor às vezes pode cegar. Certa noite, Emily descobre, horrorizada, que James a traiu. Não por outra mulher, mas por dinheiro. Ele concordou com um acordo sórdido que poderia lhe render uma fortuna rápida, manipulando-a e decepcionando-a. O choque é imenso. Seu coração se parte, mas sua dignidade permanece intacta. O que ele não sabe é que Emily não é mais a jovem frágil que ele imaginava conhecer. Por trás de sua doçura aparente, esconde-se uma herdeira milionária, herdeira de uma família poderosa, que decidiu manter sua riqueza discreta. E não é só isso. 3 homens influentes e fascinantes já entraram em sua vida, cada um pronto para seduzi-la, protegê-la ou desafiá-la. A vida de Emily nunca mais será a mesma. Traída mas poderosa, ela está prestes a reescrever seu destino. Entre vingança, amor e escolhas impossíveis, sua história está apenas começando. Emily Harper caminhava pelas ruas movimentadas de Nova York, com os pensamentos ainda assombrados pela traição de James. Cada canto da cidade parecia lembrá-la da história deles, os cafés onde riram, os parques onde prometeram um futuro juntos. Agora tudo parecia vazio, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela. Mas Emily não era de ficar quebrada. Ela aprenderá a esconder sua força por trás de um sorriso frágil e agora estava pronta para retomar o controle. Seu primeiro passo: deixar James saber que a mulher que ele havia traído não era mais a mulher que ele pensava que era. Em um luxuoso prédio no centro da cidade, Emily entrou em seu escritório secreto, um lugar que poucos conheciam. Lá, ela verificou suas contas, investimentos e ativos. Sua riqueza bem escondida lhe deu um poder que ela nunca tivera antes. A raiva se transformou em determinação. Enquanto pensava em como confrontar James, ela recebeu uma mensagem inesperada. Emily, um encontro hoje à noite pode mudar sua vida. Aiden Blackwood, um de seus 3 pretendentes, era um homem misterioso e influente que sempre parecia saber como ela se sentia antes mesmo que ela o dissesse. Ele não era o único em sua vida, mas era quem fazia seu coração bater com uma intensidade que ela nunca havia conhecido. Emily sabia que naquela noite tinha uma escolha: começar sua vingança contra James ou explorar as possibilidades que esses novos homens ofereciam em sua vida. Mas uma coisa era certa: ela nunca mais seria uma vítima. A noite caía em Nova York, e Emily se preparava para seu encontro com Aiden Blackwood. Ela vestiu um vestido elegante, porém discreto, que revelava mais sua confiança do que seu dinheiro. No espelho, ela se viu sorrindo. A mulher ferida de ontem havia sumido. O restaurante era chique e ao mesmo tempo intimista, perfeito para um encontro onde cada palavra poderia ter um duplo sentido. Aiden já a esperava, com seu terno impecável e seu olhar penetrante. Boa noite, Emily, disse ele, com a voz grave e reconfortante. Você está diferente. Emily sorriu, achando graça do comentário. Acho que algumas coisas mudam quando você descobre seu verdadeiro valor. Enquanto conversavam, 2 outros homens entraram no restaurante, nenhum deles ciente da presença do outro, mas ambos atraídos por Emily por razões muito diferentes. O primeiro, Lucas Davenport, era um empreendedor carismático. Ambicioso e ousado, ele via em Emily não apenas uma mulher atraente, mas também uma aliada em seus negócios e projetos. Seu olhar calculista não deixava nada passar, mas ele não conseguia negar a atração imediata que sentiu. O segundo, Ethan Carter, era um filantropo discreto, mas influente. Ao contrário de Lucas, ele não buscava impressionar com poder ou dinheiro. Seu fascínio por Emily vinha de sua coragem, inteligência e capacidade de manter a dignidade apesar das dificuldades. Emily sentiu a tensão no ar. 3 homens, 3 intenções diferentes, e ela no centro, livre para escolher, ou jogar o jogo deles por sua própria vingança. Enquanto isso, James Collins, alheio à transformação da jovem que havia traído, recebeu um telefonema inesperado. Amigos em comum lhe contavam sobre Emily e suas noites em locais de prestígio. Uma pontada de ciúme e arrependimento começou a surgir. Ele ainda não sabia que o jogo já havia começado, e que ele estava atrasado. Nos dias que se seguiram, Emily não conseguia parar de pensar em James e na traição que a havia destruído. Mas em vez de deixar a dor dominá-la, ela transformou sua raiva em estratégia. Cada gesto, cada sorriso, cada encontro se tornou uma peça de um jogo que só ela controlava. Aiden Blackwood continuou sendo seu principal apoio.
Sua presença reconfortante e orientação sutil a ajudaram a navegar em um mundo onde a riqueza e o poder reinavam. Nunca o subestime, Emily, ele costumava lhe dizer. A vingança não está na raiva, mas no controle. Lucas Davenport, por sua vez, começou a mostrar seu lado competitivo. Ele lhe oferecia passeios luxuosos e desafios intelectuais, buscando seduzi-la com sua ousadia e pensamento estratégico. Emily sorria interiormente. Cada interação reforçava seu plano de mostrar a James que a mulher que ele considerava ingênua havia se tornado indispensável. Ethan Carter, silencioso, mas persistente, era a sombra benevolente. Seus gestos simples, um café entregue no escritório, uma palavra de apoio, mostravam que ele via Emily como ela realmente era, não apenas como um tesouro ou um troféu. Ele representava um equilíbrio sutil no caos de seus novos pretendentes. Certa noite em uma gala de prestígio onde os três estavam presentes, Emily viu James pela primeira vez desde o término do relacionamento. Seu coração apertou por um instante, mas ela o escondeu perfeitamente atrás de um sorriso radiante. James a encarou, incrédulo. A jovem frágil que ele conhecia havia desaparecido. Diante dele, estava uma Emily confiante, elegante e poderosa, cercada por homens que pareciam dispostos a fazer qualquer coisa por ela. Naquela noite, Emily entendeu que sua vingança havia começado. Ela não precisava de palavras para mostrar a James que ele havia perdido. Cada olhar, cada gesto e cada aliança silenciosa com seus pretendentes eram suficientes para escrever uma nova história. E no fundo, ela sabia que o jogo estava apenas começando. A verdadeira questão era: quem conquistaria seu coração e quem acabaria sendo um mero espectador de sua vitória? Algumas semanas depois, Emily havia consolidado sua nova imagem, elegante e confiante, cercada por homens poderosos que pareciam fascinados por ela. James, no entanto, começava a sentir que algo havia mudado. As informações que recebia sobre ela, festas de prestígio, sucessos profissionais, companhias influentes, o perturbavam. Mas ele ainda não compreendia a extensão da transformação dela. Naquela noite, Emily concordou em encontrar James por acaso em um café que costumavam frequentar. James não a via há semanas e ficou imediatamente impressionado com sua aura. Seus olhos, antes gentis e ingênuos, agora brilhavam com uma nova força. Emily, ele gaguejou hesitante, incapaz de esconder sua confusão. James, ela respondeu calmamente, com um sorriso sutil nos lábios. É bom ver você de novo. Mas Emily não se limitou às palavras. Na mão carregava uma joia simples, um presente precioso que receberá de Lucas, mas que sabia que provocaria uma reação em James. Ele sentiu um ciúme surdo, mas ainda não conseguia identificar o perigo que enfrentava. Nos dias seguintes, seus pretendentes começaram a interagir mais abertamente. Aiden agiu como um aliado silencioso, dando conselhos a Emily sobre como lidar com a situação sua vantagem. Lucas a desafiou publicamente, incentivando-a a ser ainda mais ousada na frente de James. Ethan, silencioso mas constante, mostrou que seu valor não dependia apenas de seu poder ou de sua riqueza, mas de sua dignidade e de sua coragem. No jantar que James ofereceu na tentativa de reconquistá-la, Emily desempenhou seu papel com perfeição. Charmosa, mas inacessível, atenciosa, mas distante. Cada palavra que ela dizia, cada olhar que lançava aos pretendentes, parecia lembrar a James que ele havia perdido algo inestimável. No final da noite, enquanto a acompanhava para fora, James sussurrou: "Não entendo. Como você mudou tanto?" Emily sorriu, ciente de sua superioridade. Algumas lições são caras, e algumas pessoas não as reconhecem até que seja tarde demais. Para Emily, o jogo estava apenas começando. E desta vez, ela tinha todas as cartas na mão. Na semana seguinte, Emily decidiu testar sutilmente as intenções de seus 3 pretendentes. Queria descobrir qual deles era sincero e qual estava simplesmente atraído por sua riqueza e charme. O primeiro teste foi para Aiden Blackwood. Emily o convidou para um encontro discreto, longe de olhares indiscretos e do luxo, em um café local. Aiden não se impressionou com o ambiente modesto. Ele conversou com ela, ouviu atentamente e a fez sentir que a aceitava como ela era, não pelo que ela tinha. Um primeiro ponto para ele. Depois foi a vez de Lucas Davenport. Emily organizou uma festa suntuosa onde os dois interagiriam diante de amigos influentes. Lucas, sempre ambicioso, desempenhou seu papel com perfeição, protegendo-a e promovendo-a. Mas Emily percebeu seu lado competitivo. Ele queria brilhar com ela, não apenas por ela. Um segundo ponto, mas com cautela. Finalmente Ethan Carter chegou de surpresa. Ele não estava tentando impressionar com riqueza ou gestos espetaculares.
Estava simplesmente acompanhando-a em uma visita a um centro para crianças carentes. Emily sentiu sua sinceridade e gentileza, mas também sua autenticidade. Ela entendeu que Ethan não estava ali para conquistar ou seduzir, mas porque realmente queria estar perto dela. Um terceiro ponto, mas de valor inestimável. Enquanto isso, James Collins, embora ainda nas sombras, começava a sentir a influência que os pretendentes exerciam sobre Emily. Cada mensagem, cada sorriso que ela trocava com eles o fazia sentir-se impotente e ciumento. Ele nunca imaginara que uma simples traição pudesse transformá-la em uma mulher tão poderosa e cercada. Emily, ciente de seu novo poder, sorriu interiormente. Ela ainda não havia escolhido um coração, mas começara a escrever a vingança perfeita. James precisava entender que havia perdido para sempre, e cada um de seus pretendentes desempenharia um papel nessa estratégia. E quando a noite caiu sobre Nova York, Emily se sentiu mais livre do que nunca. Seu passado com James havia ficado para trás, e seu futuro, cheio de escolhas, romance e vingança, estava apenas começando. James Collins não podia mais ignorar o óbvio. Emily não era mais a jovem ingênua que ele havia traído. Cada mensagem que recebia, cada foto ou informação que tinha sobre ela o deixava confuso e arrependido. Ele decidiu vê-la novamente, convencido de que poderia reconquistar seu lugar na vida dela. Emily, ciente de suas intenções, optou por não fugir. Em vez disso, transformou cada encontro em um jogo sutil, onde James nunca tinha certeza absoluta de seus sentimentos e limites. James chegou a um evento beneficente, determinado a conversar com ela. Emily estava cercada por Aiden, Lucas e Ethan. Cada um dos três homens, de maneiras diferentes, demonstrava que Emily não era mais facilmente acessível. Aiden falou com Emily com cumplicidade óbvio, deixando James desconfortável com a proximidade deles intelectual. Lucas, seguro de si, presenteou-a com orgulho de seus contatos influentes, lembrando James desse status. As redes sociais de Emily não estavam mais em suas mãos. Ethan, discreto mas persistente, ofereceu-lhe apoio silencioso e sincero, reforçando sua imagem de mulher independente e respeitado. James tentou se aproximar dela. Emily, eu quero explicar, gaguejou ele. Emily olhou para ele com um sorriso frio. James, algumas explicações chegam tarde demais. Você não perdeu apenas a minha confiança, você perdeu a minha vida como a conhecia. Ele então sentiu a gravidade de seus erros. Emily não se contentava mais em sofrer em silêncio, agora jogava com habilidade, usando seus pretendentes como aliados em sua estratégia. James começou a entender que não era mais ele quem estava no controle da situação. Naquela noite, Emily voltou para casa satisfeita. A vingança estava tomando forma, não através do ódio, mas através do poder e da elegância. Ela sabia que chegaria o momento em que James teria que encarar sua perda total, mas somente quando estivesse pronta para escolher qual dos seus três pretendentes seria digno de seu coração. E nas sombras, James Collins estava começando a perceber que alguns erros nunca são desfeitos. Emily havia alcançado um novo nível de controle sobre sua vida. Ela se tornará uma mulher que James não reconhecia mais, confiante, elegante e capaz de transformar qualquer situação em seu benefício. Mas ela sabia que, para sua vingança ser completa, James precisava realmente sentir o que havia perdido. Emily convidou seus três pretendentes para um jantar em um dos restaurantes mais prestigiados de Manhattan. A escolha do local não foi acidental. James estaria lá por acaso, há negócios com um de seus contatos em comum. Quando James chegou, ela estava cercada por Aiden, Lucas e Ethan. Cada um deles representava uma faceta diferente do que Emily havia conquistado desde o término: lealdade, ousadia e autenticidade. James sentiu uma dor incômoda. Cada sorriso que ela compartilhava com eles, cada gesto de cumplicidade, o lembrava de sua impotência. Emily foi até James e o cumprimentou educadamente, mas sem nenhuma emoção aparente. James, disse ela calmamente, parece que você está atrasado para muitas coisas. James, envergonhado, tentou responder. Emily, eu posso explicar. Emily sorriu por dentro. Ela sabia que ele não podia mais mudar a situação. Você não precisa explicar nada. Você já escolheu. Aiden, atento a cada movimento, lançou um olhar protetor para Emily. Lucas, com seu carisma habitual, riu levemente de uma piada que Emily acabará de fazer, reforçando sua confiança. Ethan, silencioso mas sempre presente, mostrou a Emily que ele era o aliado constante com quem ela podia contar. James finalmente entendeu que não era mais o centro da vida dela. Não era mais ele quem ditava as regras. Emily havia escolhido sua independência e, com ela, um novo círculo de homens influentes e leais. A lição era clara:
trair alguém por dinheiro poderia ter consequências irreversíveis. Naquela noite, Emily voltou para casa satisfeita. Sua vingança não foi cruel nem gratuita, foi elegante, inteligente e completa. Ela havia mostrado a James que ele havia perdido mais do que apenas um relacionamento. Ele havia perdido a mulher que pensava possuir. E nas sombras, James Collins finalmente entendeu a gravidade de seus erros. Não havia como voltar atrás. Após várias semanas de manobras sutis, Emily começou a descobrir o que lealdade e sinceridade realmente significavam em seus relacionamentos. Cada um de seus pretendentes mostrava um lado diferente dela, e ela percebeu que escolher seu coração não seria fácil. Aiden Blackwood continuou sendo seu pilar intelectual. A cumplicidade entre eles crescia a cada conversa, e Emily apreciava sua capacidade de antecipar suas necessidades sem nunca ser intrusivo. Durante um passeio noturno no Central Park, Aiden confidenciou a ela: Emily, não estou tentando te possuir ou controlar, só quero estar ao seu lado. Essas palavras fizeram seu coração bater mais rápido. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista como realmente era. Lucas Davenport, por sua vez, continuou a desafiá-la e a incentivá-la a se afirmar em ambientes sociais e profissionais. Ele era ousado, apaixonado e ambicioso, e cada interação com ele estimulava seu pensamento estratégico. Emily se viu admirando sua tenacidade e energia, embora reconhecesse que ele não era o mais sutil dos pretendentes. Ethan Carter, quieto, mas firme, era um lembrete do que a simplicidade e a sinceridade podem alcançar. Uma visita a um abrigo infantil ou um simples almoço improvisado mostravam a Emily que ele não se interessava por suas riquezas, apenas por sua personalidade e coragem. Mas à medida que Emily se aproximava de seus pretendentes, James Collins tentava desesperadamente reconquistar um lugar em sua vida. Ele a contatava, enviava mensagens e tentava impressioná-la com seu status e sucessos recentes. Todas as tentativas falhavam diante da elegância e do controle de Emily. Naquela noite, Emily percebeu que não era mais a vítima de outrora. Seu coração estava livre, sua mente lúcida e sua vingança realizada pelo simples fato de ter assumido o controle de sua vida e de suas escolhas. James poderia estar lá ou não, ele não estava mais no controle. Mas uma questão permanecia: entre seus 3 pretendentes, qual deles poderia realmente entender Emily e compartilhar sua visão de futuro? O momento tão esperado finalmente chegou. Emily havia ganhado distância suficiente para observar James e avaliar a extensão de sua transformação. Ela sabia que o confronto seria inevitável. Ele precisava entender, de uma vez por todas, que havia perdido seu lugar na vida dela. Em uma festa exclusiva onde seus círculos sociais se cruzavam, James fez uma última tentativa. Encontrou-a perto do bar, cercada por seus 3 pretendentes. Seu olhar era uma mistura de desejo, arrependimento e confusão. Emily, por favor, me escute, ele começou. Emily olhou para ele calmamente. James, você ainda não entendeu. Ela fez um gesto sutil em direção a Aiden, Lucas e Ethan, e ele imediatamente sentiu o impulso que havia sido criado. Cada um deles personificava uma parte de seu novo poder: lealdade, ousadia e autenticidade. Você me traiu por dinheiro, continuou Emily com a voz firme, mas contida. Mas eu nunca deixei você me destruir. Eu assumi o controle da minha vida, e você não tem mais controle sobre mim. James sentiu o coração apertar. Cada palavra de Emily era uma faca invisível, cada sorriso, um lembrete cruel do que ele havia perdido. Ele percebeu que nunca havia realmente conhecido a força e a profundidade da mulher que pensava possuir. Emily então se virou para seus pretendentes, lançando-lhes um olhar cúmplice. Todos sabiam que estavam ali por ela, mas a decisão final era só dela. Ela respirou fundo. Eu escolho minha vida, minha liberdade e o homem que realmente vê quem eu sou. James olhou para baixo, percebendo que sua tentativa de reconquistá-la havia falhado. Ele não tinha mais lugar no mundo dela e pela primeira vez, sentiu a dor da própria perda. Aquela noite marcou o fim de seu antigo capítulo e o início de uma nova era para Emily. Um futuro onde ela poderia amar livremente, sem nunca mais ser vitimizada. Após semanas de reflexão, observação e brincadeiras sutis, Emily finalmente sabia o que queria. Sua vida não era mais ditada pela traição ou pelas expectativas dos outros. Ela era dona do seu destino. Ela convidou seus 3 pretendentes para um terraço com vista para Nova York, um lugar simbólico onde se sentia livre e poderosa. Aiden, Lucas e Ethan estavam presentes, cada um aguardando respeitosamente sua escolha. Emily respirou fundo. Vocês foram incríveis, disse ela. Vocês me apoiaram, me desafiaram e me inspiraram. Mas meu coração sabe o que quer. E quem pode realmente me entender e compartilhar minha visão para o futuro? Ela se virou para Aiden.
Aiden, você tem sido meu pilar, meu guia neste jogo que James, sem saber, começou. Mas seu papel não era o que meu coração buscava. Então, para Lucas, sua ousadia e energia me inspiraram, mas seu amor às vezes se mistura com competição e ambição. Não é disso que preciso para construir minha vida. Por fim, ela se virou para Ethan. Ethan, você tem sido consistente, sincero e verdadeiro. Você me aceitou como eu sou e viu minha força sem nunca tentar controlá-la. É com você que quero compartilhar meu futuro. Ethan, comovido, mas calmo, deu um passo à frente e pegou a mão dela. Emily, não te prometo um mundo perfeito, mas prometo estar sempre ao seu lado, honesto e fiel. Emily sorriu, finalmente sentindo paz no coração. Ela havia escolhido o amor verdadeiro, em vez da traição e da manipulação. Sua vingança estava completa. James Collins percebera que havia perdido, e Emily recuperara sua liberdade e felicidade. Enquanto a cidade brilhava sob seus pés, Emily percebeu que este capítulo de sua vida era o mais precioso. Ela havia transformado a dor em força, a traição em uma lição e a solidão em amor verdadeiro. O passado não tinha mais poder sobre ela. Seu futuro estava apenas começando.